Olá, turma, caras e caros estudantes de filosofia. Começamos hoje a aula 2 da disciplina Oficina de Produção Filosófica 1. Hoje nós vamos trabalhar um texto intitulado Como Ensinar que é Preciso Aprender, Filosofia, uma Oficina de Pensamento. O texto é de autoria do Walter Cohen, é doutor em Filosofia pela Universidade Ibero-Americana e pós-doutor em Filosofia pela Universidade de Paris 8. É professor titular na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e o Cohen ele tem toda uma trajetória de pesquisa, de ensino e de publicações em torno dos temas do ensino de filosofia, da infância. Portanto, é um autor que nos convida hoje a pensar a filosofia como uma oficina de pensamento para aprender e ensinar filosofia, mas que fala sobretudo de uma postura, de um gesto, de modos e maneiras, de escolhas específicas, de experimentar a filosofia, trabalhar com filosofia, de operar no meio, né, e em meio ao saber filosófico em suas diferentes possibilidades e especificidades. Então, logo no começo do texto, o autor vai marcar um entusiasmo pelo retorno da filosofia no ensino médio no Brasil. É claro que esse texto, ele, como foi publicado em 2013, nós temos já aí uma série de diferenças relativas ao tempo histórico, algumas idas e vindas em relação à obrigatoriedade ou não obrigatoriedade do ensino de filosofia no Brasil. No entanto, ele é um texto bastante atual, que ainda contém muitos elementos para a gente pensar a respeito do ensino de filosofia, da nossa própria tarefa, das dúvidas que persistem em relação à tarefa do professor, da professora de filosofia em relação a esse ensino. Essas dúvidas elas podem abranger diferentes aspectos, não é? Evidentemente, mas elas são também algo de efeito dessa nossa própria experiência de ensino de filosofia no nosso país, uma vez que a história do ensino de filosofia no Brasil ela tem sido marcada, não é, por uma série de descontinuidades e de oscilações. Dentre todas essas dúvidas, há uma dúvida que é bastante urgente, que diz respeito à questão como ensinar filosofia. Para que ensinamos filosofia? Não é? Que sentido nós damos ao ensino de filosofia? Então percebam, o texto coloca a urgência de pensar o ensino de filosofia, mas quando ele já enuncia a questão do sentido do ensino de filosofia como problema, me parece que ele já abre para a questão do que se produz nesse ensino, com esse ensino. Como vocês sabem, nessa oficina nós iremos pensar as diferentes formas de produzir filosoficamente textos, projetos, pesquisas, a escrita acadêmica em filosofia, mas o texto de hoje também nos convida a pensar o próprio ensino de filosofia como uma espécie de produção filosófica. Nós podemos pensar a aula de filosofia, a organização dessa aula, o preparo dessa aula, os modos pelos quais essa aula é proposta, como ela acontece, como uma produção filosófica, uma vez que para preparar uma aula, para propor uma aula, nós como professores e professoras de filosofia temos todo um trabalho de seleção, de operação sobre esses materiais, e nós fazemos essa seleção em meio a uma vasta produção filosófica no curso da história e da história da filosofia. Então o texto vai nos convidar a pensar a partir de uma questão, à primeira vista muito simples, mas que é simples somente em aparência mesmo, porque ela envolve toda uma complexidade que é o que nós vamos tentar ir discutindo e abrindo a partir da leitura do texto. Então, nós podemos perguntar quais são os sentidos que nós queremos produzir com as aulas que ministramos. Podemos perguntar que espaços são possíveis nas nossas aulas para que de fato possa acontecer uma produção filosófica no sentido de um exercício também do filosofar. Nós podemos então nos perguntar a respeito da aula que preparamos e ministramos, que sentidos ela quer produzir, né? Para que nós ensinamos filosofia? É claro que essa questão do sentido do ensino de filosofia, ela não se encerra, né, naquilo que são os nossos objetivos, né, naquilo que nós temos como objetivos a serem alcançados com as atividades que nós propomos. Mas, de certo modo, quaisquer que sejam os nossos objetivos, nós temos de nos haver com modos, não é, possíveis de alcançá-los. Muito embora algo sempre vai escapar, sempre vai diferir, sempre vai variar, algo sempre vai se tornar outro.
No entanto, esses modos possíveis é que justamente podem ser mais ou menos favoráveis à produção de sentidos que abarquem propriamente o filosofar, junto ao tratamento necessariamente filosófico de uma aula de filosofia. O texto, então, nos chama a atenção, já de início, para a questão de quando nós nos colocamos, não é, diante da questão de como se produz o ensino de filosofia, nós não podemos deixar de considerar que existem muitas linhas que se entrecruzam com esse ensino, linhas que podem tensionar justamente esse ensino, que nos forçam, inclusive, a perguntar se um ensino de filosofia como experiência do pensar filosófico é possível na escola, se é possível ensinar e aprender filosofia como um exercício ativo dos sujeitos envolvidos na matéria, dos sujeitos do processo educativo envolvidos no espaço de uma escola, de uma sala de aula, com o saber filosófico. E que tensões são essas? Que linhas são essas que nos fazem colocar em questão se um tal ensino é possível? Essas linhas que são de natureza, né, de ordem social, elas são refletidas nos marcos institucionais escolares, elas são refletidas nas expectativas de uma comunidade filosófica e pedagógica, e que tem origem num contexto social e político mais amplo. Então, o autor já desde o início se interroga se é possível superar essa oposição entre, de um lado, o impulso filosófico a pensar a realidade, não é? com abertura, sem limites fixos, diante do que ele vai chamar de rigores e pontos fixos da instituição escolar, de toda uma série de condições ali precisas e fortes, condicionantes a que o pensar é submetido na escola. Já nos é lançada, portanto, uma primeira e importante questão. É possível ensinar a filosofia como experiência do pensar filosófico no interior da escola, no interior de uma forma institucional em que a disciplina, o controle e a sujeição parecem muito mais à vontade do que a liberdade e a potência do pensar? Sem contar que ao lado, né, dessa primeira questão há uma proliferação de aspirações sobre a função que o ensino de filosofia escolarizado deveria cumprir. O autor vai falar que abundam, né, muitos discursos que consideram a filosofia como espaço por excelência para formar boas pessoas e bons cidadãos, né? Esse é um discurso corrente, o papel da filosofia no ensino escolarizado. Ou que a filosofia introduza um sentido ético que faltaria aos sujeitos, que faltaria, não é, às escolas. E por outro lado, também muitas vezes se confunde o ensino de filosofia com o ensino religioso. Então esses são alguns impasses que o autor coloca já no início ali do texto. Eu entendo que como que nos preparando com isso, para que a gente possa pensar em seguida o ensino de filosofia de uma forma propositiva, no entanto sem ingenuidade, né? Considerando todos esses aspectos que são limitadores a uma prática de ensino de filosofia ao modo de uma oficina de pensamento. Então vamos nos deter um pouquinho sobre o ponto discursivo em que a filosofia seria como uma espécie de formadora da ética e da cidadania. Seria como que, nas palavras do autor, uma força instituinte da capacidade de diferenciar o bem e o mal e de viver uma vida individual e social de acordo com os padrões e normas sociais estabelecidos. E aqui, gente, nós temos um ponto-chave na discussão. Por que nós temos aqui um ponto-chave na discussão? Justamente porque, sendo a filosofia problema e conceito, na perspectiva do autor, como nós vamos ver na sequência, a filosofia ela vai viver, não é? Ela vive de traçar problemas e de criar conceitos, e aqui estou citando o autor, tá? Que tentem responder esses problemas, né? Que ela própria deu à luz. Então ela torna problemático o que era normal, né, ou natural, e vai buscar pensar conceitualmente justo essa problematicidade da experiência humana no mundo. Bom, então vamos ver o que poderia significar ensinar ética e cidadania desde uma perspectiva filosófica. O Walter Kohan, ele entende que ensinar ética ou cidadania filosoficamente deveria significar instalar no espaço da sala de aula um espaço-tempo onde seja possível problematizar a maneira como nós vivemos, né, o significado, o sentido
e a potência da vida individual e coletiva. O ensino de ética e cidadania filosófico, ele não pode prescindir da criação por parte do professor, mas com o envolvimento de todos os sujeitos do processo educativo, da criação de um espaço-tempo com características específicas, um espaço onde seja possível problematizar os nossos modos de vida, né? A maneira como nos vivemos, de modo que a filosofia possa tornar problemáticos esses modos de viver, essas maneiras de viver. Justamente porque a filosofia, na perspectiva do autor, ela não é papel da filosofia ensinar a diferenciar simplesmente o que é bom do que é mal, né? Ela vai oferecer ferramentas, não é, para que se possa distinguir e problematizar os critérios estabelecidos que vão tornar essa distinção significativa numa sociedade qualquer. Essa distinção do que é bom e do que é mal, né, para a vida individual e coletiva. Lembram do documentário da aula passada, O Vida Examinada? Se nós deslocarmos um pouco o nosso olhar, não é, dos limites do que nós estamos a tratar na aula de hoje, mas lançando um olhar compositivo naquela direção e desde aquela direção, nós podemos pensar no modo como a filosofia se coloca no gesto da caminhada do Peter Singer no espaço da Quinta Avenida em Nova York, um dos lugares de consumo mais caros do mundo, no coração de um dos países mais ricos do mundo. Então ali nós conseguimos perceber de uma maneira muito clara como a filosofia vai tornar problemático naquele espaço, relativamente às circunstâncias outras, as escolhas que se fazem, né? Como, por exemplo, comprar um par de sapatos numa grife, um sapato de muitos milhares de dólares, diante da condição de miserabilidade da vida de uma criança no mundo, por exemplo. Essas escolhas que estão sendo problematizadas ali filosoficamente dizem respeito a maneiras de viver a vida, né? Que podem ser moralmente justificáveis, moralmente defensáveis ou não do ponto de vista ético. O Peter Singer caminha ali pelas ruas da Quinta Avenida, lembrando Sócrates na Ágora. Vocês recordam? Esse dilema hipotético que ele coloca sobre salvarmos uma criança que está prestes a morrer afogada, mesmo que ao custo de perder, né, um par de sapatos de muitos milhares de dólares, é facilmente respondido e respondível, né? Ele pondera isso. Mas e se nós não virmos a criança morrer e ainda assim nós saibamos da vida precária de uma criança e além disso nós saibamos que nós podemos fazer algo que está ao nosso alcance para ajudar essa criança, financiando, por exemplo, organizações que possam ajudar a salvá-la? Por que ainda assim nos escolhemos pelo par de sapatos? Então vocês sabem, a ética diz respeito às eleições básicas que nós fazemos e devemos fazer nas nossas vidas, mas do ponto de vista da ética aplicada, de que fala Peter Singer, muito embora a ética seja algo que tenha de vir de nós mesmos, que diga respeito às nossas próprias escolhas, isso não significa que ela seja totalmente subjetiva. Não significa que você ou eu possamos isoladamente pensar o que quisermos sobre o que é bom ou mal. Assim como a filosofia não ensina simplesmente a diferenciar o que é bom e o que é mal, né? Nesse sentido, ética e filosofia permitem distinguir e problematizar os critérios com que se constituem, por exemplo, os interesses de uma ação relativamente a outros interesses, né? Levando em conta os interesses de outros que não nós mesmos, e que não os nossos próprios interesses. Bom, mas voltando ao texto, a questão que fica é: como fazer do ensino de filosofia uma prática filosófica, filosofante, aprendente no pensamento e não meramente uma questão apenas técnica ou instrumental? De que modos produzir na sala de aula um espaço que afirme o exercício de filosofar, em que a aula de filosofia possa ser proposta e praticada de modo a favorecer que nela se produza efetivamente filosofia. No texto, o autor propõe a filosofia como um exercício de pensamento, um exercício de filosofar e de exercer a filosofia a partir de si mesmo. O que isso significa? Bem entendido, o que importa é pensar com outros, pensar os filósofos da tradição, com os filósofos da tradição, os problemas e conceitos ali onde eles são colocados, né, onde eles são encontrados nas diversas escolas, nos diversos autores e seus problemas,
mas sem perder de vista algo. Que algo é esse que não se pode perder de vista quando se coloca, não é, o pensamento em relação à história da filosofia, aos problemas, né, encontrados? Essa força advinda de problematizar e conceitualizar. E essa força, ela pode ser encontrada também justo na história e na geografia da filosofia, não é? Na medida em que os conceitos possuem uma assinatura, mas também eles, numa perspectiva deleuziana, são submetidos à exigência de renovação. E é assim que se agita a história e a geografia da filosofia. Então, o que eu quero produzir quando eu proponho uma aula de filosofia? Que espaço-tempo eu quero criar para que a filosofia se exerça, aconteça naquele espaço? Na conferência O que é o ato de criação, que ficou como sugestão complementar para a aula de hoje, o Deleuze vai se perguntar o que eu faço exatamente quando eu faço filosofia? O que eu espero fazer quando eu faço filosofia? Ou ele também se coloca essa questão de outro modo, quando se pergunta o que é ter uma ideia em filosofia? O que é ter uma ideia em filosofia que não é a mesma coisa que ter uma ideia em ciência ou ter uma ideia em arte? Não se pode ter a mesma ideia em filosofia, em arte ou em ciência. E também não se pode ter uma ideia em geral sobre algo, nessa perspectiva deleuziana, justo porque as ideias, elas são potenciais já comprometidos com uma determinada forma de expressão. Então, a filosofia, ela tem o seu próprio conteúdo como disciplina. Ela especificamente, nessa perspectiva do Deleuze, uma disciplina criadora de conceitos. Mas esses conceitos, eles não são criados por puro prazer, eles são criados por necessidade. Nessa conferência, o Deleuze vai dizer que no limite de toda tentativa de criação há espaços-tempo. E é muito legal perceber que o Deleuze cita o exemplo do Robert Bresson para pensar a questão, né, da ideia, do que é ter uma ideia no cinema, que é o cineasta que justamente vai preencher os pequenos espaços, né, sem conexão determinada, que o Deleuze diz que existem nos filmes do Bresson, que vai conectar esses espaços com as mãos. Não é que o Bresson ele simplesmente saiba fazer belas imagens de mãos, dirá Deleuze, né? Senão que ele tenha mais genuína necessidade de conectar esses espaços com as mãos, né? Ele tem necessidade das mãos nas imagens. Por trás de todo o ato de criação há uma necessidade fundamental. E essa necessidade fundamental, ela implica em modos, ela implica em maneiras de fazer. O que eu gostaria que vocês percebessem pode ser colocado em torno da questão: estamos também a falar aqui de modos de produzir filosofia? Então, nesse espaço-tempo que se produz numa oficina de filosofia como uma oficina de pensamento, se pratica o exercício de pensar. E ele é realizado, aqui nas palavras do Cohen, com arte, com cuidado, com detalhe, por vezes a martelo, não é? Diria Nietzsche. Com delicadeza, com sensibilidade, exercitando então algumas potências. Que potências são essas que são exercidas numa oficina de filosofia? A leitura, a escuta, a atenção, a escrita, o diálogo. E em cada uma dessas potências vai habitar então, de acordo com Cohen, um conjunto de disparadores, ferramentas que numa oficina nós podemos aprender e empregar com alegria. Alegria no sentido de ser algo afirmativo, algo que nos potencialize e não algo que nos entristeça ou que nos esmoreça, algo que podemos empregar com força, com manha, dirá o autor, mas com muito esforço, não é? Com criatividade, quiçá, na melhor das hipóteses, ao modo da criação. E dessa arte vão surgir, então, os artefatos, né? Que artefatos são esses? São os afetos, as dúvidas, né? Perguntas, problemas, conceitos, ideias, projetos. Claro que tudo isso envolve uma relação específica
com algo que é basilar, não é? Numa aula de filosofia, numa tentativa qualquer de produzir algo filosoficamente, que são os textos filosóficos, né? Os conteúdos, o saber filosófico. O que é preciso reter aqui? Eu diria que, ao mesmo tempo, duas coisas. A possibilidade de um gesto e de uma abertura relativamente ao ensino de filosofia e também relativamente a modos possíveis de produzir filosofia. O Cohen dirá que quando nós ensinamos e aprendemos filosofia em uma oficina, o nosso próprio pensamento está afetado, não é? Ele se transforma, ele emerge diferente, ele elabora maneiras próprias de criar e de enfrentar as perguntas trabalhadas, né? Algumas perguntas são respondidas, outras, e aqui estou citando o autor, surgem novas perguntas, outras são transformadas, certos problemas filosóficos emergem com força da elaboração de algumas perguntas. O autor dirá que, abro aspas, numa oficina o pensamento se abre a outros pensamentos e então das falas irradiam ideias e do atravessamento entre as ideias propostas, novas ideias irrompem, laços afetivos se externalizam, criam e recriam no pensamento, com o filósofo, com uma ideia, com uma pergunta, com outros afetos. Então, a escuta, ele dirá, permite dar atenção ao que não parecia importante ser pensado. Alimenta-se o desejo de querer pensar outra vez, de novo, mais outra vez, o que tínhamos pensado tantas vezes, sem reparar no que agora percebemos como decisivo e diferente. Há características que são fundamentais numa oficina de pensamento, das quais o autor vai citar a atenção, né? Uma oficina de pensamento, ela incita a atenção, ela estimula a participação e o envolvimento dos seus membros, daqueles que dela participam, né? Trabalha-se com e sobre textos, dá-se espaço para o movimento de ideias, de perguntas, de temas, né? E esse movimento, ele não é apenas objetivo, como nós temos visto, né? Ele põe em jogo a subjetividade, o próprio pensamento é colocado em questão relativamente aos problemas colocados, aos conceitos tratados. É importante pontuar que esse trabalho que o autor está propondo é um trabalho que, em síntese, não é fácil, também não é cômodo, né? Não pode se esperar também que assim seja. Justamente porque, nas palavras do autor, a filosofia ela está no limite da normalidade institucional da escola. A lógica que impera na escola, com as suas burocracias, com as suas relações de poder, não é? Com o exercício de poder dominante nessa instituição, parecem atentar de maneira significativa, segundo o autor, contra essas condições do exercício do filosofar, do exercício da filosofia como abertura para o pensamento. É preciso ter em conta que a filosofia ela está fortemente condicionada pelos parâmetros e diretrizes curriculares, por programas de formação, pelos materiais produzidos pelo mercado editorial, a que muitas vezes as escolas aderem e com eles, a partir deles trabalham, pelos exames nacionais de avaliação, pelo sistema de ingresso nas universidades e também por uma certa imagem da filosofia ligada a uma tradição acadêmica e disciplinar. Mas mesmo diante da incerteza dessa possibilidade de trabalhar com o ensino de filosofia ao modo de uma oficina de pensamento, o Walter Cohen nos chama atenção para o fato de que é preciso que o professor e a professora de filosofia tenham energia suficiente para criar as condições para que esse tipo de ensino possa ser em alguma medida exercido, para propor um espaço em que o filosofar tem espaço no ensino de filosofia, né? Então, por mais que as condições escolarizadas sejam limitantes ao exercício de uma filosofia pura, vamos dizer assim, o que importa considerar é os efeitos, justamente, que pode ter o exercício de filosofar sobre os sujeitos do processo educativo. Cabe, portanto, sobretudo, ao professor, à professora de filosofia,
nessa perspectiva, serem convidativos ao pensar. Um professor de filosofia, uma professora de filosofia são alguém que convida os outros a pensar, né? Os outros que são os alunos, mas que podem ser também os textos que ajudam a pensar, que mostram, cito, como, quando e onde se coloca um problema. Textos que afirmam criações conceituais que podem inspirar outras criações. Também o professor é convidado a pensar e também a professora aceita o convite. Eles se convidam a pensar com seus alunos, tanto convidam os seus alunos a pensar, né, com eles e com os textos filosóficos. Tudo se passa aqui também como se nós estivéssemos diante da pergunta, não é, a respeito de se há uma única maneira de filosofar e de fazer filosofia. Há um único caminho para produzir filosofia? Não. Da mesma forma, não há uma maneira única ou melhor de fazer uma oficina de filosofia, uma aula de filosofia. Do que não se pode prescindir, no entanto? Não se pode prescindir, evidentemente, dos textos filosóficos, dos conceitos, dos problemas, né? Os modos como se vai operar com esses textos, com os conceitos, com os problemas, ele é aberto, né? Como sugere o texto também, os estilos e as variações da apresentação, né? O que não pode significar absolutamente falta de rigor, eles também são quase infinitos. Enfim, são diferentes possibilidades que o autor apresenta e diante das quais ele vai ponderando então a respeito das suas fraquezas e das suas forças, né? Mais uma vez, o que é preciso ter claro é o quão crucial é a tarefa do professor, da professora nessa empreitada, que exige preparação, que exige planejamento, disposição, exige certa previsão, né? E também exige, e esse é um ponto importante, certa ascese do professor, da professora, né, consigo mesmo. Ou seja, exige um trabalho do professor, da professora, não só com a filosofia, sobre a filosofia, mas também sobre si mesmo, né? Uma ascese em relação ao que se espera de si e dos outros e também desse espaço-tempo compartilhado, uma aula de filosofia. Um cuidado, uma ascese, não apenas na seleção, na apresentação, não é, dos eventuais textos, problemas, conceitos, mas também numa certa disposição, dirá o autor, não é, que esteja aberta à liberdade e à potência na relação entre o ensinar e o aprender. Por hoje ficamos por aqui, turma. Fica no aula o link para que vocês possam assistir na íntegra a conferência que também tratamos um pouquinho hoje na aula, proferida pelo Gilles Deleuze em 1987, intitulada O que é o ato de criação. Uma boa semana a todas e a todos e até a próxima aula.